Senhor Jesus, uma ministração rapidamente nessa tarde para todos os irmãos, explicando tudo aquilo que Cristo veio fazer sobre a terra, inclusive levantando o seu ministério. Cristo, ele abole, ele agora separa, rejeita aquele ministério sacerdotal que foi levantado na ordem de Arão, porque agora é um novo ministério ao qual ele está levantando sobre a terra, porque o sumo sacerdote, a liderança do templo, todos eles estavam corrompidos, o sistema religioso corrompido, com o sistema político, com o sistema do império, pegando propina. Então, os corruptores corrompiam, a liderança do templo era corrompido pelos corruptores, aqueles que vendiam lá do templo, aqueles que tinham suas bancas de lado do templo, pagavam suborno para vender ali as suas mercadorias. Então ali Cristo já rejeita aquele ministério, porque se corrompeu na ordem de Arão, na ordem levítica. O Senhor agora levanta um novo ministério na ordem de Melquisedeque, que é um ministério eterno. Então o Senhor começa a ensinar em Mateus capítulo 23, versículo 1 por diante, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. A multidão representando o povo, representando a compacta massa de pessoas. E os discípulos aqui representando a igreja de Cristo. Porque Cristo ali veio para levantar a sua igreja. O ministério aqui agora composto dos discípulos, que seria no futuro apóstolo desse ministério, que dá continuidade daquilo que Cristo deixou para eles fazer. Louvado seja Deus. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Hoje é os doutores que estão assentados. Hoje são os doutores em divindade, estão assentados na cadeira de Moisés. Hoje alguns pastores presidentes subiram. Acho que porque é um pastor presidente, eles pensam que eles não são servos. Então estão assentados na cadeira de Moisés. Observai tudo e praticai tudo o que vos disser. Ou seja, porque ele ensinava a lei, a Torá, os 5 Pentateucos. De Gênesis a Deuteronômio tinha que ensinar a palavra, então tinha que observar a palavra e praticar a palavra, as escrituras. Mas ele vai dizer assim: mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque eles pregavam, não viviam, eles ensinavam e não praticavam. Porque dizem e não praticam, eles só falam, mas não praticam. Hoje muitos pastores falam e não praticam, ensinam, mas não vivem. Agora o versículo de número 8 aqui, ele vai dizer assim, ó: vós, porém, não quereis ser chamado rabi. A palavra rabi quer dizer mestre. O Senhor está dizendo para ele, para o seu novo ministério, para a sua nova liderança que iria assumir após a sua sujeição aos céus. Vós não quereis ser chamado mestre, porque um só é o mestre, a saber, o Cristo. A igreja de Cristo, ela tem um único mestre. A igreja de Cristo, quando eu falo igreja, eu estou falando universalmente, mundialmente, em todo lugar onde há igreja de Cristo, comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, essa igreja tem como seu cabeça o Filho de Deus. Porque a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça do pastor, que está ali como servo, que está ali como mordomo, que está ali como representante do Senhor. Então o pastor também é servo, irmãos. Então veja o que é que Cristo está ensinando para os seus discípulos. E todos vós, ele vai dizer assim, ó: e todos vós são irmãos. Abaixo de Cristo, nenhum líder é mestre, nenhum líder é senhor. Abaixo de Cristo, o líder, ele é irmão como todos os irmãos. Esse é o que Cristo está ensinando para os seus discípulos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, o qual está nos céus. Na antiguidade, os novos convertidos, os discípulos que eram novo convertido, que quando se convertia, chamava dos profetas Pai. Pai,
chamado profeta paz. Então o Senhor já está aniquilando também essa situação, porque só um pai que há no céu. Eu não estou tratando aqui de pai biológico, não. Tratando de pais espirituais, de pai de pessoas que estão em Cristo Jesus. Só um pai que está nos céus. Nem chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servo. Então, escute bem. Numa igreja, a gente sabemos que o maior é o anjo da igreja, que é o pastor. O que é que significa a palavra anjo? Porque hoje é assim. Não, irmão, não pode tocar no anjo da igreja, no ungido do Senhor, porque tal. Não entenda as escrituras. A palavra anjo, sabe o que significa anjo? Anjo celestial é aqueles seres espirituais que vêm servir a igreja, é conservo nosso, vem ordenado por Deus para servir a igreja. A palavra anjo significa ministro. Anjo celestial são anjos ministradores, que vem ordenado pelo eterno Criador para servir a nossa vida, para servir a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Então um anjo na igreja, ele não é nada mais e nada menos de que um líder representante do Senhor e que é ministro do Evangelho. Só isso. Mas o pastor não é maior do que as ovelhas. E nem as ovelhas é maior do que o pastor. É tudo no patamar, diante de Deus tudo é igual. O que está sobre os ombros dos líderes, dos pastores, da liderança, é a responsabilidade. É o peso da responsabilidade e da chamada. Assim como Moisés disse, pesa nos meus ombros o peso da responsabilidade de liderar esta multidão de 3 milhões de pessoas. Mas só que Moisés era um porta-voz de Deus, representante, mas Moisés era servo. Os pastores estão esquecendo que é servo e querem ser mais do que o Cristo vivo, o cabeça da igreja. Isso que está acontecendo nos ministérios, por não entender a escritura e não entender o ensinamento de Cristo. Então ele está falando, vocês não querem saber, querem ser mestre, porque só há um mestre. E ele diz que é o Cristo, eu sou o vosso mestre. Não quereis ser maior do que ninguém, porque vocês será o vosso servo. Então, todos os pastores, ministros, quando eu falo evangelista, presbítero, missionário, tudo é servo diante de Deus. Então tem que entender as escrituras, senão você vai quebrar o que Cristo está ensinando para o seu ministério, ensinando para os seus discípulos que iam assumir a responsabilidade e a liderança da igreja quando Cristo ia tomado aos céus. Você vai ver Pedro liderando a igreja como pastor presidente, mas é servo. Você entendeu? Você vai ver João, você vai ver todos os apóstolos que estavam em Cristo, morreram por amor à palavra de Cristo, deram a sua vida por Cristo, pregaram o evangelho verdadeiro, e eles não queriam ser maior do que ninguém. Quando João e Pedro estavam na porta famosa, naquele paralítico lá, Pedro disse, não olha para mim, não, olha para nós, nós não temos prata, não temos ouros, mas o que temos, te damos de graça. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Até os mestres, os líderes, os doutores do templo, ficaram espantados e disseram, ué, esse não é pescador? Esse homem é douto, esse homem não tem conhecimento de nada. E ele começou a pregar e ganhou muitas pessoas, 3.000 almas se converteu dentro daquele culto, em 8 minutos de pregação dentro do templo. Então, querido, desperta para a verdade, desperta para o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve reverenciar o seu pastor, respeitá-lo, se ele estiver na posição de viver na palavra. Se ele não tiver, sai fora, sai fora. Se ele não estiver obedecendo às escrituras e praticando o que a palavra diz, saia fora no nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque é cego guiando cego, vai cair ambos no abismo. A Bíblia não manda a gente seguir homem e nem liderança. A Bíblia manda a gente seguir a Cristo. Jesus disse, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Jesus não manda seguir a homem. Jesus não manda seguir a liderança. Manda respeitar e considerar. É uma coisa. Mas obedecer é a palavra de Deus e Cristo. Obedecer e temer a Deus. Em Tiago vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele
se chegará a vós. Não é sujeitar a homem. Fica ligado no nome de Jesus. Quem não tem conhecimento e sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Esse é o verdadeiro Evangelho, é o que Cristo ensinou. Abaixo de Cristo, louvado seja Deus. Todos nós somos irmãos diante da sua presença. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.